capítulo 2, versículos do 1 ao 10. 1 Pedro, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o 10. Só para a gente entender um pouco o contexto, antes da gente começar a ler, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Pedro para os cristãos judeus ali de Israel, aqueles que tinham se convertido, mas que por conta da perseguição eles estavam espalhados por vários lugares do mundo. Eles enfrentavam perseguição pelas suas próprias famílias, perseguição por outros judeus e também a perseguição do Império Romano na época de Nero. Enfim, era um tempo difícil, era um tempo de sofrimento, mas o apóstolo Pedro ele escreve essa carta não para trazer ali uma ideia de lamentação, de reclamação, nada disso, mas para trazer encorajamento àqueles cristãos, para louvar a Deus pela salvação que eles já tinham recebido, para encorajar a sua fé, a sua confiança em Deus. A carta vai nos falar sobre provação, sobre santidade, sobre a importância de ter uma vida exemplar, a importância do amor, da sinceridade, sobre a centralidade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas e também, sim, sobre a perseguição, trazendo a ideia de que era algo que eles não precisavam estranhar, porque o próprio Senhor Jesus já tinha advertido que as perseguições viriam, mas eles deveriam ser alegres, por serem dignos de participar dos sofrimentos do Senhor Jesus. Amém? Aqui na minha tradução, que é a NVI, diz o seguinte, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano. Perdão, irmãos. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Só até aí, meus irmãos. Peço que oremos juntos mais uma vez. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai querido, pela sua palavra que nos direciona. Senhor Deus amado, eu confesso diante do Senhor e confesso diante dos meus amados que de mim mesmo eu não sou capaz, Senhor Deus, de falar uma palavra correta sequer, de dar um passo correto sequer, Pai amado. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós imploramos que o Seu Santo Espírito continue falando conosco, continue nos usando, continue, Senhor Deus, trabalhando no nosso coração para que a palavra do Senhor possa ser compreendida com clareza, com fidelidade, Senhor Deus, que o Seu amor prevaleça acima de tudo, Pai amado.
e que tudo seja para a honra, glória e louvor somente do Senhor. Assim nós te imploramos e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Como nós já falamos, né, essa carta nos fala sobre o encorajamento em meio ao sofrimento. Esse texto que a gente leu, dos versículos 1 a 10, fala sobre a centralidade do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo a pedra angular. A gente vai refletir um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. E nos fala também sobre a importância do povo de Deus na obra do Senhor. O versículo que a gente queria destacar nesse momento é o versículo 9, não é, que fala sobre a importância do povo de Deus. Nós realmente somos um povo diferenciado, um povo especial. Olha só como que a palavra do Senhor fala sobre nós, no versículo 9. Porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós cremos que toda a palavra do Senhor, ela é repleta de lições, de ensinamentos preciosos para a nossa vida. Não é intenção nossa conseguir em tão pouco tempo refletir sobre todas as lições preciosas que esse texto tem a nos oferecer, mas eu creio que nós podemos aproveitar para refletir sobre algumas dessas lições. A primeira lição, o primeiro ponto que eu creio que o texto traz para a gente é sobre a centralidade do Senhor Jesus em relação a essa construção, a essa obra espiritual que nós entendemos que é a igreja de Deus. O texto nos mostra que Jesus, ele é a pedra principal, não é? O texto aqui não está nos ensinando a construir algum edifício, né, material. O texto, na verdade, ele quer nos trazer um ensinamento espiritual, né? Então, nos mostra que Jesus Cristo, ele é a pedra principal dessa obra que é a obra de Deus. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo, conversando com Pedro, ele fala sobre a edificação da sua igreja, não é? Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Algumas denominações interpretam esse texto de uma forma equivocada, colocando a centralidade ali no apóstolo Pedro, mas a palavra do Senhor nos mostra que o centro de toda a palavra de Deus, o centro da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, e que Jesus é quem realmente é o fundamento da igreja. A gente percebe que Jesus Cristo, que Deus, ele é o protagonista em tudo, até mesmo através desse texto que a gente acabou de ler, não é? Lá no versículo 9, a gente percebe que o povo de Deus é um povo especial, mas só somos um povo especial por causa do nosso Deus. O versículo 9 diz que nós somos uma geração eleita. E quem foi que nos elegeu? É o próprio Deus. Fala que nós somos um sacerdócio real. Um sacerdócio real de quem? Dele, do nosso Deus. Que nós somos uma nação santa. Essa palavra santa tem um significado de separada, de consagrada. E quem foi que fez isso? Foi justamente o nosso Deus. E vai dizer também que nós somos um povo exclusivo dele. Então Deus, o nosso Senhor Jesus, realmente são o centro de toda a obra de Deus. Em relação a essa expressão, né, fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Eu confesso que me trouxe uma certa curiosidade, né, qual o significado dessa expressão. Quando a gente faz alguma pesquisa até simples na internet, a gente percebe que a forma como as construções eram feitas na época do Senhor Jesus eram muito diferentes, era muito diferente da forma como as construções são realizadas hoje, não é? Essa pedra angular, por exemplo, ela era colocada em uma espécie de portal. Quando iam construir alguma porta, alguma passagem ali de entrada, eles iam encaixando as pedras uma na outra, e quando chegava ali na parte de cima, eles colocavam uma pedra que tinha um formato diferente e queria sustentar todas as demais, não é? Uma outra
Outro entendimento também é que nessas construções era colocada uma pedra ali no canto, na parte inferior, e as demais pedras iam sendo colocadas com base nessa primeira, iam sendo alinhadas por ela também. Enfim, não é a nossa área, né? Arquitetura, engenharia, mas enfim, a palavra do Senhor nos traz um entendimento simples em relação a isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve ser o sustento da nossa vida, e a nossa vida realmente deve estar alinhada por Ele. Lá no versículo 6 nos diz, né, que aquele que confia nessa pedra, no Senhor Jesus Cristo, jamais será envergonhado. Nós podemos ter confiança naquilo que Ele nos disse. Como já refletimos outro dia, nós temos que ter cuidado para não criarmos expectativas naquilo que Jesus Cristo não nos prometeu, mas naquilo que Ele realmente nos prometeu, nós podemos confiar. E a nossa vida também deve estar alinhada por Ele, por aquilo que Ele nos ensina. Lá no versículo 4, nos diz que essa pedra, ela foi rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus. Quando a gente vai ouvir alguma explicação sobre esse tipo de construção mais antiga, é dito que os construtores, eles costumavam escolher aquelas pedras que tinham um formato mais quadradinha, enfim, e iam utilizando, e aquelas que tinham um formato diferente iam deixando de lado, mas chegava um determinado momento que essa pedra terminava sendo escolhida como a principal daquela construção. O texto nos fala que essa pedra, se referindo ao Senhor Jesus, foi rejeitada pelos homens, mas escolhida pelo próprio Deus. Se fosse depender das pessoas naquela época, dos líderes religiosos, do sinédrio, dos líderes políticos, o nosso Senhor Jesus Cristo jamais seria escolhido para ter essa posição que Ele tem nas nossas vidas. Quem realmente o escolheu foi o nosso Deus. Mas o texto também nos diz, lá no versículo 8, que essa pedra, o Senhor Jesus Cristo, ele não é considerado como preciosa por todas as pessoas, porque tem algumas pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, essa pedra termina se tornando uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Basta a gente lembrar dos líderes religiosos daquela época, muitos deles não creram no Senhor Jesus, não o receberam, como o Evangelho de João vai nos dizer, que o Senhor Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas, no final das contas, o que foi que aconteceu? O nosso Senhor Jesus Cristo, após a sua morte, ele foi ressuscitado por Deus, foi glorificado, subiu aos céus, mas essas pessoas que não receberam o Senhor Jesus Cristo, qual será o destino dessas pessoas? Trazendo para a nossa realidade, em relação àqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que há uma expectativa que realmente não é boa. A palavra do Senhor nos diz que para aquele que crê e for batizado, haverá salvação, mas para aqueles que não creem, realmente o caminho não será esse. Um outro texto que também fala sobre a importância do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja, para o seu povo, é Colossenses capítulo 1, versículo 18, em que o apóstolo Paulo ele fala que Cristo ele é a cabeça da igreja. Então, quando a gente pensa em uma construção, Jesus Cristo ele é a pedra angular, ele é a pedra principal. Quando a gente faz uma comparação com o corpo humano, Jesus Cristo ele é a cabeça do corpo. Então, trazendo para a nossa realidade, Jesus Cristo realmente é aquele que deve comandar a igreja, é aquele que deve comandar a vida de todo aquele que se diz cristão, de todo aquele que se diz servo de Deus. Então, eu creio que, em relação a esse primeiro ponto, a gente consegue entender aquilo que o texto nos diz, que em relação à obra de Deus, que em relação à igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra principal. Sabendo disso, qual deve ser a nossa atitude? O que a gente deve aplicar nas nossas vidas?
nós devemos entender que nós precisamos colocar Jesus Cristo no lugar certo na nossa vida, como sendo a nossa prioridade. Em tudo aquilo que a gente vai fazer, o nosso Senhor Jesus Cristo ele deve estar no lugar certo. Esses dias eu ouvi uma frase falando sobre o rei Saul, sobre o rei Davi, dizendo o seguinte, que Saul ele queria usar Davi para vencer as suas batalhas, para vencer os seus gigantes, para lhe acalmar, mas não queria deixar que Davi reinasse no lugar dele. Muitas vezes a gente também quer fazer da mesma forma com o Senhor Jesus. A gente quer que Ele vença as nossas batalhas, Ele quer que Ele nos abençoe nas nossas dificuldades. Muitas vezes a gente quer que Ele nos acalme, né? Às vezes a gente vem até para um culto, para um momento como esse, querendo paz, querendo tranquilidade, mas quando chega o momento da gente entregar o trono da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, aí muitas vezes a gente fica resistindo, a gente fica relutando, sem querer entregar o controle das nossas vidas ao Senhor Jesus. Uma outra lição que nós podemos refletir, que o texto nos traz, é que em relação a essa obra de Deus, em relação à sua igreja, nós já refletimos que o Senhor Jesus Cristo é a pedra principal, mas o outro ponto é que nós também fazemos parte dessa construção. É isso que o versículo 5 nos diz, versículos 4 e 5. À medida que vocês se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados, em outras traduções diz, vocês também fazem parte como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós também fazemos parte dessa obra. O Senhor Jesus, como Ele é todo-poderoso, Ele poderia muito bem realizar essa obra de levar o Evangelho para todo mundo. Ele poderia muito bem fazer tudo isso sozinho, ou não? Com certeza. Mas Ele escolheu nos conceder esse privilégio de fazermos parte também dessa obra. Isso realmente é algo de uma importância que talvez a gente ainda não consiga ter noção. Só para trazer um exemplo, para ilustrar para a gente, eu acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido falar sobre um grande evangelista, pregador chamado Billy Graham. Ele morreu recentemente, está com alguns anos, inclusive já pregou aqui também no Brasil e ficou muito conhecido, né, muito famoso, e conta-se que certa vez perguntaram a Billy Graham se ele não desejaria se candidatar à presidência dos Estados Unidos, né? Você não gostaria de... Acho que você teria chance de ser o presidente dos Estados Unidos. E, de acordo com os relatos, conta-se que ele teria falado o seguinte, a nossa forma de falar, né? Vocês estão querendo me rebaixar? Eu não preciso disso. Eu já sou embaixador de Cristo. Eu já sou embaixador da pátria celestial. Eu não preciso ser presidente dos Estados Unidos. Olha só, o cargo que talvez seja o cargo de mais status, humanamente falando, né? Presidente dos Estados Unidos, ele deixou bem claro que já exerce um cargo muito mais importante do que esse, que é o cargo de embaixador de Cristo. Olha só a noção que ele tinha em relação à sua importância como alguém que faz parte da obra de Deus. Será que nós também já temos essa noção da importância que nós temos na obra do Senhor? Hoje é um culto, né, relacionado aos embaixadores do rei. Foi falado aqui para a gente qual o significado dessa palavra embaixador, que é alguém que representa o seu país, né, em outro lugar. Foi falado também qual é o significado de um embaixador de Cristo, que é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. Cada cristão tem realmente esse papel. Refletindo sobre
a importância de um embaixador. Durante um certo tempo da minha vida, eu fui concurseiro, né? Estudando para fazer concursos, e a gente vai pesquisando ali os concursos que existem, e um dos concursos mais concorridos, mais almejados aí no Brasil, é o concurso das carreiras diplomáticas, que é justamente nesse sentido, né? Alguém que deseja ser um embaixador do seu país. Se alguém tiver curiosidade, depois pesquisa. Quais são os requisitos, as regras, o que é necessário para você se tornar um embaixador do Brasil. Os amados vão ver que não é pouca coisa não, é muita exigência, não é? E para ser um embaixador do Senhor Jesus, não é? Será que a gente pode fazer isso de todo jeito? Ou será que tem algumas características que Deus ele deseja que nós tenhamos? É claro que tem. Até no contexto desse texto que a gente leu, a gente percebe em alguns momentos que traz algumas expressões que representam aquilo que Deus deseja da nossa vida como embaixadores do Senhor Jesus. Lá no versículo 1 fala para que a gente se livre de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, ou seja, fingimento. O texto nos fala também sobre a importância de termos fome de Deus. Será que a gente tem fome de Deus? Será que a gente já acorda ali com vontade de ler a palavra de Deus, por exemplo, de orar? Já fica com aquele desejo, assim que eu tiver a minha primeira oportunidade, eu vou ficar a sós com Deus, eu vou me derramar diante de Deus. Será que a gente ainda tem essa fome? Precisamos ter. Uma outra característica que Deus deseja da gente é a prontidão, estar com a mente pronta, estar pronto para agir de acordo com a vontade de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 14, nos fala também sobre a importância da obediência. O embaixador de Cristo precisa ser alguém obediente ao Senhor. Lá no capítulo 1, versículo 16, fala sobre a importância da santidade. O embaixador não pode viver da sua própria forma, mas sim da forma como a palavra do Senhor nos diz. Lá no versículo 17, nos fala sobre a importância de termos uma postura adequada nesse mundo. Capítulo 1, versículo 22, fala sobre a importância do amor. E lá no capítulo 2, versículo 12, fala sobre a importância de termos uma vida exemplar e de termos boas obras. A palavra do Senhor vai nos falar justamente sobre essa importância que nós temos diante da sociedade. Eu sei que muitas vezes a gente acha que talvez seja uma cobrança muito grande para a gente, mas realmente a palavra do Senhor nos mostra a importância de que o cristão ele tenha uma vida exemplar na sua casa, no relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, na sociedade. É preciso que a gente cumpra os nossos deveres de acordo com a vontade do nosso Deus, para que a gente realmente não traga vergonha ao Evangelho, mas sim para que a gente traga honra ao nome do nosso Deus. Amém? Então, a gente entende isso, que é um grande privilégio fazermos parte da obra de Deus, mas que existem algumas características que Deus deseja que sejam desenvolvidas na nossa vida. E para fazermos parte dessa obra, da obra de Deus, da Igreja de Cristo, nós entendemos que nós dependemos totalmente dele, porque ele é a pedra principal, mas nós também dependemos uns dos outros, não é? Já pensou? Quando esse templo aqui foi construído, não é? Os tijolos vão sendo colocados ali e, de certa forma, um vai servindo de apoio para o outro, não é? Não é diferente em relação à obra de Deus. Nós também temos esse papel de nos encorajar, né, uns aos outros, de nos apoiar. Quantas vezes e eu acredito que cada um também, já chegou aqui na igreja talvez triste, né, para baixo, um pouco se sentindo fraco, mas às vezes chega aquele irmão, dá aquele abraço na gente, nos traz uma palavra de ânimo, nos dá um sorriso, e aí vem o alimento da palavra de Deus, os louvores, a oração. E como é que a gente costuma sair daqui? A gente costuma sair bem diferente, né? Graças a Deus eu percebo que isso é algo que acontece na minha vida, eu creio que aconteça também na vida dos amados.
aqueles cultos de oração na quarta-feira, que às vezes a gente vem cheio de coisa na mente, não é? Geralmente durante a semana é aquela correria, mas pela graça de Deus a gente costuma sair de uma forma muito melhor do que quando a gente chega. Isso está muito relacionado a essa dependência que nós temos uns dos outros também, a esse privilégio que Deus nos dá de nos ajudarmos. Isso nos faz refletir muito sobre a ideia de competição e a ideia de colaboração. Não é? Como é que eu preciso enxergar o meu irmão aqui na igreja? Como é que eu preciso enxergar outro cristão? Como alguém com quem eu vou competir ou como meu colaborador? Deve ser como um colaborador, não é? Aqui não é uma competição. A gente já falou sobre o exemplo do concurso público, não é? O concurso público realmente é uma competição. Vai ter ali um cargo, tem, por exemplo, 10 vagas e, às vezes, milhares de pessoas para fazer aquele concurso. Realmente é uma competição. Vamos ver quem é que consegue, pela graça de Deus, ter um melhor desempenho ali, uma melhor nota para poder ficar com aquela vaga. Mas na obra de Deus não é dessa forma. O que mais tem é vaga para a gente trabalhar, né? A palavra do Senhor nos diz que os campos, eles estão aí, brancos, né? A seara realmente ela é grande, a necessidade na obra de Deus ela é gigante. Não faz sentido a gente entender que aqui vai ser uma competição. Chega um irmão aqui, a gente vai ficar prestando atenção quem é que prega melhor, quem é que canta melhor, quem é que dirige o culto melhor. A ideia não é essa, não é? Se chega alguém aqui e serve a Deus de uma forma realmente agradável, nós não devemos enxergá-lo como nosso adversário. Pelo contrário, nós devemos pensar o seguinte: é mais um braço estendido na obra de Deus, é mais uma boca que pode ser usada na obra de Deus. Realmente os campos eles estão aí cheios de necessidade. Basta a gente refletir que na nossa cidade existem bairros em que o Evangelho chegou de forma ainda mais tímida, não é? E que ainda precisa de um certo avanço. Na zona rural da nossa cidade, por exemplo, existem muitos lugares realmente necessitados do Evangelho, da Palavra de Deus. Então essa ideia de competição é o que a gente precisa realmente tirar da nossa mente. Só para trazer um pequeno exemplo, em uma outra igreja que a gente conhece, não é aqui, tinha uma irmã, é uma igreja pequena, tem uma irmã que ela sempre era a que mais se destacava, vamos dizer assim, no grupo de louvor. Ela sempre cantava ali. Depois se converteu uma outra irmã, e aí ela passou a ter a oportunidade também de louvar. E sabe aquelas pessoas que quando cantam assim, a gente chega, se arrepia, né? Aquela coisa mais linda, um vozeirão. E essa primeira irmã, em vez de ficar feliz por saber que ia ter mais alguém ali no grupo de louvor, pelo contrário, a gente ficou sabendo que depois ela chegou assim para essa nova irmã e diz: você agora está ocupando o meu lugar. Olha só, não tem nada a ver, né? Essa não deve ser a ideia. Ela deveria ficar feliz porque é mais uma voz glorificando a Deus. E é isso que a palavra do Senhor vai nos dizer. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Cristo. Realmente deve haver uma colaboração. O apóstolo Paulo também nos diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que nós não devemos fazer nada por contenda e nem por vanglória. Não é? Nada é para a nossa glória, tudo é para a glória de Deus. Nada deve ser por contenda, mas deve ser realmente com o mesmo propósito de agradar ao nosso Deus. Nós fazemos parte dessa construção, fazemos parte da obra de Deus, e isso é ensinado nesse departamento tão maravilhoso que é dos embaixadores do rei. O versículo que é usado como divisa, foi o que o irmão Yuri leu, diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, nós lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Então esse é um dos ensinamentos que é transmitido para os meninos
da embaixada e que todos nós, como servos de Deus, devemos ter também no nosso coração, que nós somos embaixadores de Cristo e que nós recebemos esse ministério, esse papel muito importante, que é o papel da reconciliação, não é? Por isso que o apóstolo Paulo diz: nós suplicamos a vocês, reconciliem-se com Deus. E nós também, no dia de hoje, nós também suplicamos a cada um, se você ainda não tomou a sua decisão de se reconciliar com Deus, né, talvez você possa pensar na sua mente, né? Será que eu já sou um cristão como realmente Deus deseja que eu seja? Será que eu realmente já faço parte da obra de Deus, como Deus realmente deseja que eu faça parte? Se a resposta for positiva, amém, glória a Deus. Se não, nós fazemos esse mesmo apelo, essa mesma súplica para cada um também: reconciliem-se com Deus, não é? Talvez você nunca tenha tomado essa decisão de realmente ter um compromisso firme com o Senhor Jesus, ou talvez você já tenha tomado essa decisão em algum momento da vida e por algum motivo você se afastou. Nós também fazemos esse apelo para vocês, que cada um possa se reconciliar com Deus através do agir do Espírito Santo na vida de cada um. Amém? Então, essa segunda lição que nós entendemos é que nós temos o privilégio de fazermos parte dessa construção da obra de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, você pode hoje mesmo receber o Senhor Jesus Cristo e fazer parte dessa obra maravilhosa. E se você já tomou essa decisão, se você já diz: não, eu já sou cristão, eu já faço parte da obra de Deus, então que a gente realmente possa fazer parte na prática, que a gente possa se encaixar de verdade na prática. Esse ano eu estou tendo o privilégio de fazer parte da comissão de indicação da igreja. A gente vem orando, vem colocando diante de Deus, para que Deus nos direcione em relação a quais pessoas Deus vai querer utilizar em cada um dos ministérios. E a gente percebe uma certa dificuldade mesmo, né? A gente percebe que alguns estão envolvidos em vários ministérios, em várias obras, falando de uma forma até engraçada, né? Fazendo das tripas coração ali, enquanto muitos outros às vezes têm muita oportunidade, muita disponibilidade, muita possibilidade, mas não querem realmente se envolver, não querem se encaixar em tantas atribuições que, pela graça de Deus, existem aqui na nossa igreja, né? Então, se você entende que você faz parte dessa construção da obra de Deus, então realmente procure se encaixar na obra do Senhor. Existem várias possibilidades, inclusive uma delas é o departamento dos embaixadores do rei, né? Como o pastor falou, eu cheguei a fazer um curso, né? Foi um curso simples, né? De certa forma rápido, ali em Serra Talhada, parte da manhã, a parte da tarde, a gente aprendeu um pouco sobre a embaixada. Nessa época a gente tinha um certo trabalho com alguns meninos lá no Distrito do Carmo, São José do Belmonte. Trabalhou ali com futebol, e a intenção era implementar a questão da embaixada lá. Depois teve a pandemia, as igrejas fecharam por um certo tempo, depois a gente veio aqui para o Ceará e não houve uma continuidade, né? E depois que a gente está aqui, pela graça de Deus, nós estamos envolvidos em algumas outras áreas aqui na igreja, mas enfim, esse departamento é um departamento maravilhoso e que também tem muitas necessidades. Então, se você que já faz parte dessa obra, já faz parte desse exército de Cristo, e se você se identifica com esse tipo de ministério, né, de cuidar de meninos, de cuidar de jovens, de ensiná-los sobre a palavra de Deus, então talvez seja uma ótima oportunidade para você se encaixar nessa obra. Se não, existem também outras opções: as mensageiras do rei, com as meninas, amigos de missões, MCM, enfim, ensino, né, escola bíblica, grupo de louvor, ministérios diversos. Então, que entendamos que a gente faz parte dessa construção, mas a gente precisa estar envolvido, encaixado na prática. Amém? E o último ponto, para a gente refletir,
é que a gente percebe que realmente somos um povo especial, escolhidos por Deus, e que isso não é à toa. Nós fomos escolhidos com um propósito. É isso que o versículo 9, lá na última parte, vai dizer para a gente, né? Porém vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é a nossa missão, anunciar as grandezas de Deus, que é aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Como é que a gente cumpre esse propósito de anunciar as grandezas de Deus? Nós entendemos que é falando sobre o nosso testemunho, anunciando o Evangelho. A gente percebe que isso é um privilégio, porque lá no capítulo 1, versículo 12, fala que até os anjos, né, eles anseiam, eles têm desejo de estarem envolvidos nesse ministério de levar a palavra de salvação às pessoas. Mas esse privilégio realmente foi dado a nós. Nós fomos escolhidos para esse propósito, e essa escolha não foi por critérios meramente humanos. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não olha para a aparência, mas ele olha para o nosso coração. Foi dessa forma que Davi, ele foi escolhido para ser rei. E em relação a fazer parte do povo de Deus, a escolha também não é por critérios humanos, não é por aparência, não é por relações familiares, não é pelo lugar onde a gente nasceu, onde a gente mora, mas é realmente uma questão espiritual que só Deus é quem conhece totalmente, só Ele é quem conhece a fundo. Interessante é ver lá no versículo 10 que Pedro, ele diz assim: antes vocês nem sequer eram povo. Pedro está dizendo para os destinatários dessa carta que antes eles não eram povo de Deus. Interessante, essa carta foi escrita para quem? Para judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então era para pessoas que já faziam parte ali de Israel, já faziam parte do povo judeu. Mas Pedro diz: antes vocês não eram povo de Deus. Talvez eles achassem até em outro momento que já eram, né? Eu sou descendente de Abraão, eu sou um israelita, né? Então eu faço parte do povo de Deus. Mas Pedro diz: não, antes vocês não faziam parte. Só agora é que vocês fazem parte do povo de Deus, porque vocês estão ligados ao Senhor Jesus, né? Às vezes a gente acha que fazer parte do povo de Deus está relacionado a algum critério humano, né? Eu nasci numa família de crentes, numa família de evangélicos, numa família de católicos, enfim. Então, por conta disso, eu já faço parte aqui de uma religião que agrada a Deus. Ou talvez, eu já estou frequentando aqui a Igreja Batista há algum tempo, então eu já faço parte do povo de Deus, né? Mas realmente Deus é quem conhece o coração de cada um. Tem um conceito em um livro de teologia sistemática, Zacarias de Aguiar, salvo engano, que ele fala sobre a igreja invisível. Que é essa igreja invisível, né? A gente olha aqui uns para os outros e talvez a gente diga o seguinte: todo mundo está aqui, então todo mundo faz parte da igreja de Cristo. Isso é verdade? Só Deus sabe, não é? Só Deus é quem conhece o coração de cada um. Ele é quem sabe realmente quem faz parte da igreja de Cristo e quem não faz. Tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar: o rol de membros da igreja não é a mesma coisa do livro da vida. Como assim? Quando a gente chega na igreja, fala que aceita Jesus, é batizado, passaria por um discipulado, tem um livro, né? É literalmente um livro. Já estamos numa era mais tecnológica, tem a questão da planilha também, que é o rol de membros, a lista de membros da igreja, o seu nome vai ser colocado lá. Mas isso significa necessariamente que o seu nome está escrito no livro da vida? Só Deus sabe.
Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, se você crê nele verdadeiramente, sim, o seu nome está escrito no livro da vida. Mas se for apenas a ideia de uma religião, apenas a ideia de uma aparência, aí nós não podemos ter realmente essa certeza. Fomos escolhidos para um propósito. Quando a gente reflete sobre essa palavra escolhidos, vem algumas dúvidas na gente, não é? Lá no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Traz a ideia de eleição para a gente, não é? E lá no versículo 8, quando fala sobre aqueles que não creem no nosso Senhor Jesus Cristo, fala que eles foram destinados para isso. E aí vem um tema polêmico na nossa mente, não é? A ideia da eleição, a ideia da predestinação. Será que algumas pessoas foram predestinadas por Deus para serem salvas e outras para serem condenadas? Se já existem pessoas predestinadas a isso, será que a gente realmente precisa pregar o Evangelho? É um assunto polêmico, né? É aquela ideia os arminianos e os calvinistas, né? Aí tem a ideia também do hipercalvinismo, enfim. Aí tem uma galera que vai dizer que não é necessário pregar o Evangelho. Se a gente for fazer uma pesquisa bem simples sobre a vida de João Calvino, não é? O calvinismo vem aí de Calvino. A gente vai perceber que ele era um grande pregador do Evangelho. E uma das pessoas que mais incentivavam na sua época para que a gente pregue o Evangelho. Então, ele acreditava naquilo que nós também acreditamos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, seja lá o que for que a gente já tenha estudado ou ouvido sobre arminiano, calvinistas, enfim, isso não pode tirar da nossa mente a importância de nós pregarmos o Evangelho, né? Às vezes a gente pensa naquele parente da gente, né? Cabeça dura. A gente já falou da palavra de Deus tantas vezes para ele, já veio para a igreja, a pessoa não muda, continua da mesma forma. E às vezes a gente pensa, será que essa pessoa não é predestinada para a perdição, né? Aí a gente está querendo tomar o lugar de Deus, né? Deus realmente sabe de todas as coisas, nós não. Nós precisamos fazer o papel que nos cumpre. Amar a pessoa, orar por ela e pregar o Evangelho para ela sempre que tivermos oportunidade. Fomos escolhidos para esse propósito de anunciar as grandezas de Deus. E para isso nós precisamos de algumas coisas. Para anunciar as grandezas de Deus, nós precisamos estar ligados ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então nós não temos a capacidade de anunciar as grandezas de Deus se não estivermos ligados ao Senhor Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz que o poder para testemunhar sobre Jesus vem do Espírito Santo. Então nós precisamos estar ligados a Jesus e nós precisamos do Espírito Santo para que realmente anunciemos as grandezas de Deus. Como que a gente pode fazer isso? Uma vez o nosso pastor Melquisedeque, ele falou que uma das melhores formas de a gente anunciar o Evangelho para alguém é falando sobre o nosso testemunho, né? Falando sobre aquilo que Deus realizou na nossa vida. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como o texto nos diz. Eu não vou contar todo o meu testemunho para os amados, senão a gente vai se estender bastante aqui, mas só para os irmãos terem uma ideia, Deus ele me tirou, ao meu ver, da depressão, pensamentos suicidas, alcoolismo, já fumei também, relacionamentos inadequados, desejos e práticas pecaminosas, vergonhosas, que até hoje eu tenho dificuldade ainda de falar, de testemunhar, mas enfim, talvez os irmãos, vendo aqui a aparência, não consigam entender a grandiosidade da transformação que Deus realizou no meu coração, na minha vida. Assim como na vida da minha esposa,
da minha família e até mesmo daqueles nossos familiares que ainda não se converteram, mas a gente já consegue perceber pela graça de Deus muitas diferenças através do agir de Deus. Mas só um detalhe aqui em relação ao meu testemunho. No dia que a gente foi à frente, era uma espécie de culto de PGM, mais ou menos isso, na casa de um irmão. E depois dos convites, dos apelos, a gente foi à frente ali com o missionário Gilvandro. E quando a gente estava com ele, eu pensando, eita, glória a Deus, salvação, que bênção. Aí o irmão, o dono da casa, ele começou a falar, olha só, um casal se converteu, Janaildo e Patrícia. Agora nós vamos ter um casal para trabalhar com as crianças, para trabalhar com os casais, para trabalhar nesse ministério, trabalhar nesse outro ministério. E começou a falar, e eu arregalei o olho assim e pensei, meu Deus, trabalhar? Eu não vim para frente com a intenção de trabalhar, não. O meu pensamento é o quê? Salvação. Esse é o pensamento, infelizmente, de muitos de nós, Aquela ideia do crente em 3 S's, Sentado, salvo e satisfeito. Mas, com o passar do tempo, Deus foi nos mostrando que realmente é um grande privilégio servir na obra de Deus, A salvação é uma grande bênção. E ser participante da obra de Deus, do seu propósito, também é uma bênção maravilhosa. E tudo isso, meus amados, é sempre uma das ideias daquilo que é ensinado no departamento dos embaixadores do rei. Eu não sei se os amados prestaram atenção no hino que foi tocado no início, que é o hino oficial dos embaixadores, que se chama Firmando Propósitos. Olha só, nós fomos escolhidos para um propósito. E o nome do hino é Firmando Propósitos. Esse hino vai falar sobre a importância da lealdade a Cristo, à igreja, a seus programas e ao departamento dos embaixadores do rei. Vai falar sobre a pureza do corpo, da mente, do coração, da alma e sobre a preciosidade de Jesus. Sobre a importância de trabalhar na sua obra, de evangelizar e de entender que Jesus é o nosso conselheiro, nosso guia, nosso rei e nosso salvador. Olha só o tanto de coisas maravilhosas que são ensinadas a esses meninos, a esses jovens na embaixada. Que maravilha. Meus amados, nós já estamos chegando ao fim aqui dessa oportunidade. Em relação a esse terceiro ponto, nós podemos entender da palavra de Deus que nós fomos escolhidos com um propósito de anunciar as grandezas de Deus. Já que a gente entende isso, que fomos escolhidos com um propósito, então o que nós devemos fazer? Viver esse propósito na prática. Será que nós estamos vivendo esse propósito? Houve um bom tempo na minha vida em que eu, já depois de convertido, lia a Bíblia todos os dias, orava todos os dias, mas eu sentia que me faltava algo. Eu estava ali sendo edificado, aprendendo, mas eu pensava, eu estou transmitindo para outras pessoas? Eu estou compartilhando com outras pessoas? E mesmo sem conseguir entender toda aquela situação, mas aquilo me trazia uma angústia. Eu não sei se alguém aqui tem esse sentimento também. Às vezes está na sua casa, aprende, louva, está tomando banho ali, canta aqueles hinos maravilhosos, mas sente que falta algo. Talvez seja isso. Viver na prática os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Quando eu me senti assim, tem uma música de Bruna Carla, Aceito o Teu Chamado. Sempre que eu ouvia uma determinada parte, eu sentia ali uma punhalada. Tem uma parte que ela diz assim: o teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude e preciso viver o teu chamado. Eu me sentia, de certa forma, como ela diz, um pouco perto de morrer, com angústia, com aflição, porque eu sentia que não estava vivendo os propósitos de Deus. Como, na verdade, ainda estou em processo, estou em construção, mas que os propósitos de Deus sejam realizados na minha vida e na vida de cada um aqui. Amém? Então é isso, meus amados.
com base nesse texto, a palavra do Senhor, a gente pôde refletir que em relação à obra de Deus, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus é a pedra principal, é Ele quem deve guiar, nortear toda a igreja, a ação de cada um que se diz servo dele. A gente pôde refletir também que em relação à obra de Deus, nós temos o privilégio de fazer parte dessa obra e que nós fomos escolhidos com um propósito, não é? De não ficarmos com as grandezas de Deus só para a gente, mas de anunciarmos para outras pessoas. Amém? Louvado seja Deus que entregou o seu Filho Jesus Cristo, não é? Como pedra principal da igreja para nos redimir, nos dar a oportunidade de salvação, assim como o texto nos diz que muitos não creram, muitos rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Essa é uma realidade que infelizmente existe também nos nossos dias. Muitos preferem continuar nos seus pecados, continuar nos seus delitos, sem aceitar a salvação, sem aceitar o perdão que o Senhor Jesus Cristo tem para nós. Mas nós louvamos a Deus porque um dia nós tomamos essa decisão de receber o Senhor Jesus Cristo e de entender que Ele é realmente precioso para as nossas vidas. Se alguém ainda não tomou essa decisão, que o Espírito Santo possa estar encorajando, direcionando, fortalecendo para que você tome. Não é algo fácil, meus irmãos. Quando a gente foi à frente, ali na casa do irmão, eu confesso para os irmãos, para minha vergonha, mas para a glória de Deus, que eu chorei, a minha perna tremeu, eu tive uma certa, acho que uma crise ali de nervosismo, mas enfim, louvo a Deus por essa decisão, amém? E depois que a gente toma essa decisão, realmente, o Senhor Jesus, Ele habita na nossa vida e nos faz novas criaturas. Gostaria que a gente pudesse orar juntos, mais uma vez, e aqui eu encerro minha oportunidade, amém? Senhor Deus maravilhoso, é do Senhor, Pai querido, toda honra, glória e louvor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra que é maravilhosa, que é poderosa. Muito obrigado, Senhor Deus, pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor, Pai querido, da qual o Senhor Jesus Cristo, Ele é a pedra angular, a pedra principal, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos dá o direcionamento, Ele é a cabeça, Senhor Deus, desse corpo maravilhoso, do qual o Senhor nos dá o privilégio de fazermos parte, que a gente entenda, Senhor Deus, que realmente é uma honra, é um privilégio, que a gente não entenda como uma obrigação, como um peso fazer parte da sua obra, mas que a gente realmente procure fazer isso com alegria, sabendo que o Senhor usou pessoas para serem instrumentos do Senhor na nossa vida, que a gente também tenha o desejo de sermos instrumentos do Senhor na vida de outras pessoas, Pai amado. Senhor Deus, que a gente possa entender os propósitos, a missão que o Senhor tem para cada um de nós e que nós realmente possamos viver esse propósito. Eu sei que existem tantos afazeres nesse mundo, tantas distrações, mas que possamos, Senhor Deus, e assim eu peço por mim e peço por cada um, que possamos priorizar o Senhor e colocar em prática aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Assim eu oro ao Senhor, Pai querido, com muita gratidão, em nome de Jesus.